Você vai ver agora o momento mais polêmico de toda essa história. O assassino Edson Brites falando muito claramente que a ex-mulher Cristiana é a mandante do crime. Eu saio com o Daniel, depois de um tempo, eu escuto a Cristiana falar pra mim: ó, não mata aqui. Não mata esse cara aqui dentro da nossa casa. Não faz isso aqui. Mata lá na rua. E aquilo, ao meu ver, me soa como um isqueiro, um estopim. Porque até então, a minha ideia sempre foi ficar ali e chamar a polícia. O que te soa como esse estopim, esse gatilho? Ela falando, ó, não mata aqui. Mata lá na rua, não faz isso aqui dentro de casa. Você ouviu da boca da Cristiana? Sim. Mata lá na rua? Sim. A Cristiana nega que falou isso. Isso jamais aconteceu. Eu jamais quis que acontecesse alguma coisa com ele. Muito pelo contrário. A todo momento eu clamei para que não batessem nele. Eu achei que iria ficar só em agressão. E eu estava pedindo a todo momento para que não batessem nele. E aquilo batendo na minha cabeça. E penso, é uma boa mesmo. Aquilo me soa como uma ordem, um dizer. Você tá culpando a Cristiana. Eu tô falando pra você o que aconteceu. Eu não tô aqui pra culpar ninguém. Quem vai culpar a Cristiana não sou eu. Se você quer ouvir a verdade de mim, você vai ouvir a verdade. Logo em seguida, com a ajuda de Igor, Eduardo e David, Edson Brites coloca Daniel ainda vivo e ensanguentado no porta-malas do carro. Eu entro lá, dentro da cozinha, pego uma faca, volto pro carro e a gente sai. Brites entra em contradição quando tenta explicar por que levou a faca. Quando você saiu de casa, qual era a sua ideia? O que você queria fazer com o Daniel? E era largar ele num lugar pelado para ele passar vergonha. E pra que a faca? Era isso. Eu peguei a faca sim, mas não com o intuito de matar ninguém. Depois de interromper a entrevista para consultar sua defesa, Brites muda a versão. Eu peguei a faca porque eu queria capar o Daniel. Essa é a verdade. Eu peguei aquela faca porque a minha ideia era capar o Daniel, castrar ele, pelo que ele fez. Os 3 jovens que estavam no carro com o Edson, eles contaram que ele se alterou demais enquanto dirigia, quando viu alguma coisa no celular. Logo depois, a investigação descobriria que o Daniel mandou fotos na cama com a Cristiana para uns amigos de um grupo de mensagens. Quando o Edson tem acesso àquelas mensagens, acesso à foto, que é uma foto bem explícita, ele acaba ficando transtornado. Então nós temos um acúmulo mental, a sucessão de fatos que foram acontecendo naquela noite, a gente vai tendo uma somatória de situações que resultam na atitude dele. E uma desses momentos, digamos assim, é o momento em que ele pega o celular e acessa as mensagens e as fotos. Aqui, uma nova reviravolta. Pela primeira vez, Brites afirma que as fotos que teriam sido o gatilho para o crime foram enviadas a ele pela própria Cristiana. Chegou no caminho, tocou meu telefone, celular. Pego para atender, vejo quem tá me ligando, rejeito a ligação. Cristiana estava me ligando. Eu não atendi 2 vezes, ela me mandou 3 fotos. Que eram as fotos dela lá na cama que o Daniel tinha tirado. Até então não tinha visto. Como a Cristiana teve acesso a essas fotos? Ela estava com as fotos, mandou para mim. Eu vejo essas fotos e logo uma mensagem de voz junto. A Cristiana reafirmando o que ela tinha falado para mim lá atrás. O que ela disse? Mata. Olha aí o que ele fez, ó. Mata. A defesa da Cristiana alega que você estava com o telefone do Daniel, que você viu a foto que o Daniel enviou para o primo e as mensagens e que ali você teria decidido matar. Não. Você estava com o telefone do Daniel? Não, o telefone do Daniel foi destruído lá na casa. Brites afirma ter mantido este áudio em segredo até hoje. Mas quando pedimos para que nos mostre a mensagem... As mensagens que estavam no seu celular, o que você fez com elas?
Elas permanecem no meu celular ainda. Eu não tenho mais esse aparelho, né? Mas elas permaneceram lá, normal. Com quem tá esse aparelho? Isso é uma coisa que a minha defesa pediu para mim manter ainda em off. E quem sabe numa oportunidade... O celular nunca foi apreendido pela polícia? Nunca. Eu gostaria de ter acesso a essas mensagens. Nesse momento, a resposta é não. Você entende que é estranho você não me entregar esses áudios dizendo que tem os áudios? Sim, faz No muito mínimo tempo. estranho. Faz muito tempo, né? A gente tá falando de 7 anos, né? Vou te pedir de novo, me entrega esses áudios. Como eu te disse, no momento certo, pode ter certeza que vai aparecer esse telefone. Pode ter certeza que vocês vão ser os primeiros a ver, mas a gente está falando de um crime. Por que você acha que eu tenho obrigação de mostrar um telefone de um crime para você? Não tem obrigação de mostrar. Você veio aqui por livre e espontânea Sim. vontade e disse que sua ex-mulher te mandou matar o jogador Daniel, que você recebeu um áudio, que você tem um áudio. É natural, eu como jornalista que eu te peça. Verdade. Senão eu não estaria fazendo meu trabalho. E é natural eu falar para você que quem vai ter acesso a esse telefone primeiro é a justiça. Você consegue entender que é difícil de eu acreditar que pra mim soa que você tá mentindo? Questionamos as advogadas de Edson Brites sobre o paradeiro desta nova prova. Essa informação é uma informação também inédita para a defesa, né? A gente ouviu falar disso, mas ainda não temos faticamente sobre aonde está, com quem está, né? E no momento oportuno, certamente a defesa vai trazer em benefício do acusado. O Eduardo, ele tentou ali perguntar pro Edson Brites o que tá acontecendo, que é celular, por que você tá quieto, por que você não fala nada. E o Edson Brites simplesmente não dizia nada. Saiu dali, 2 minutos depois ele já virou à direita e parando naquele lugar que o Daniel foi encontrar. Eu lembro só de ter, ouvido barulho, na verdade, assim, sabe? E meio que caindo, assim, o porta-malas e tal, o barulho da faca. É isso que eu lembro, assim, que... Nesse momento já começamos a ouvir os gritos do Daniel. Entende? Mas como ele falou pra nós, fique no carro. Então desce no carro. Para o Ministério Público, Brites teve a ajuda dos 3 jovens que estavam no carro para cometer o crime. O que fizeram os 3 rapazes? Fizeram exatamente o que está relatado na denúncia. Eles acompanharam a pessoa do Edson e contribuíram para a execução do crime. Eles não pensaram que, em vez de ir para casa, eles poderiam ter ido para a delegacia e ter contado o que aconteceu? No mundo ideal, as pessoas deveriam ir lá, confiar na polícia, fazer. No mundo real, não é isso que acontece. Você tem receio. Apesar de ser uma distância curta da estrada, você acha que seria capaz o assassino trazê-lo sozinho para cá? Sem deixar marcas no solo, né? Nesse tipo de solo que tem bastante folhagem seca em cima, seria bastante difícil. Existe uma probabilidade grande de ter tido ajuda. Daniel era leve, eu era forte. Eu tava com 95 quilos. Ele era um atleta, mas ele era magro, bem miudinho. Peguei ele com muita facilidade do carro, sozinho. Como eu sempre disse, e é a verdade, eu cometi esse crime sozinho. Se o Daniel tivesse sido arrastado, teria sangue num rastro. Isso não foi encontrado ali. A acusação acredita que ele foi carregado e que, pelo peso e pela situação, o Edson precisou de ajuda. Na visão da defesa, esse rastro, ele está comprovado, está lá. E óbvio que dias depois a gente não vai ter um sinal de tecido humano, de sangue, em relação quando tem orvalho, quando tem chuva, quando tem uma série de situações, não vai estar, depois de alguns dias, lá ainda de uma forma preservada esses indícios. Havia muito sangue aqui? Tinha menos sangue do que na beira da estrada ali, mas tinha um pouco de sangue sim sobre o corpo, né? E o que isso indica? Tem mais sangue lá do que no local onde o corpo foi encontrado? Provavelmente a maior lesão ela foi produzida ao desembarcar do veículo, né? Essa morte foi produzida nessa região. Eu desço do carro, os meninos estão tudo em choque, os 3 estão em choque e tudo acontece. Eu não quero dar detalhes porque eu acho que é muito triste.
essa parte do homicídio em si é muito triste. Eu já estava fora de mim, numa violenta emoção, que é o que eles falam, que o que acontece com a pessoa que fica cega. Quando eu vi, já tinha acontecido. Eu vou para trás do carro, abro o porta-mala. Quando eu vi, já tinha acontecido. Qual é a sequência de golpes para a perícia? O que a perícia acredita? Para a perícia é meio complicado você dizer exatamente se houve aquela, por exemplo, a lesão lá, imasculação antes ou depois da morte, né, ou daquele corte realizado no pescoço. Primeiro foi a degola e depois foi a emasculação. Então não houve requinte de crueldade. Não foi um crime com requinte de crueldade. Não houve. O requinte de crueldade, ele ocorre quando a pessoa sofre para morrer. Isso é requinte de crueldade. Então, se vocês não sabem, fiquem sabendo. E o Daniel, infelizmente, não foi dessa forma que aconteceu. O pênis mesmo não havia sido encontrado pelo serviço de perícia e aí os policiais eles pediram para que o Juninho indicasse, né, aonde ele jogou, e aí acabaram encontrando, né, estava num galho de árvore, né, daquela região, porque, segundo foi relatado, né, ele foi cortado, né, e arremessado. O Edson vai o caminho de volta para casa. Num determinado momento, se não me engano, ele para numa loja, pede pro David comprar uma roupa, uma camiseta para ele, comprar água para ele se limpar. Ele se desfaz da faca também do crime e daí voltam para casa. Meu pai chegou e os meninos estavam com a mesma roupa, mas meu pai estava com uma roupa diferente. E eu olhei assim para ele assustada, ele só veio, me abraçou e me falou: me perdoa, filha, me perdoa. E eu falei: pai, perdoar pelo quê? O que tá acontecendo? Quando que ele contou que ele assassinou o Daniel? Ele nunca chegou assim pra mim e falou: matei. Mas ficou pelo contexto subentendido? Eu entendi com certeza, principalmente por ele estar com outra roupa. Eu achei estranho ele estar com outra roupa. Seria natural você falar com a Cristiana. Por que você não falou com ela? Eu não tive coragem de falar com a Cristiana. Por quê? Porque eu tava em choque. Mas ela não te perguntou? Você matou? Quando a gente voltou, fomos em 5 e voltamos em 4, eu acredito que ela nem precisava me perguntar. E não o fez. A gente tá falando de um assassinato, Brits. E eu tô te respondendo. Logo depois do crime, o Edson Brits ele começa a fazer uma operação para tentar esconder todas as provas desse assassinato. Ele chega, inclusive, a ligar para a família do Daniel em Minas Gerais, oferecendo ajuda para procurar o jogador que ele tinha acabado de assassinar. O Edson ligou para a mãe do Daniel, minha tia, e falou: putz, fiquei sabendo da história, cara. Coisa triste, né? Se você precisar de mim, posso te ajudar a investigar isso. Então, assim, é de uma crueldade que, repito, não tem desculpa de cabeça cheia, de cabeça quente, porque ele fez isso 2, 3 dias depois que ele matou o Daniel. Eu fiz isso porque eu tava perdido. Fiz isso porque eu tava atordoado. Fiz isso, mandei a Lana fazer algumas coisas, amando o meu que ela o fez. 2 dias depois do crime, a Lana marcou um encontro com várias testemunhas que estavam na casa, aqui na praça de alimentação deste shopping, para que eles combinassem uma versão para o crime. Por conta disso, ela respondeu por coação no curso do processo. Ela teria coagido essas testemunhas a contar uma mentira para tentar encobrir o que realmente aconteceu no assassinato do Daniel. Pode assim, vamos se encontrar à noite, pode ser? Daí com eles junto. Meu pai pediu para que eu mandasse mensagem, né, para se encontrar no shopping, e ele disse que ele se entregaria. Em nenhum momento eu ameacei ninguém, em nenhum momento eu troquei nenhuma palavra com ninguém. Você prometeu lealdade a eles desde que eles não te entregassem logo depois do que aconteceu, antes de você ser preso? Nunca prometi nada. O que eu sempre prometi, eu falei: cara, vamos falar a verdade. A tese dele era o seguinte: ele seria um único autor, bateria no peito, né, e inocentaria a esposa
e a filha, e os outros todos saíram absolvidos também. Desde o início, essa era a tese de Edson Brits. Os 3 jovens que estavam no carro foram absolvidos do crime. Depois do julgamento, David Volero se casou com Alana Brits. Aqui é um conflito de interesse. Um dos meninos hoje é marido da sua filha, que estava no carro, e o outro é um parente seu primo, Eduardo e David. Você está protegendo esses dois? Absolutamente. Ninguém me ajudou. Você está entregando a sua ex-mulher. Você entregaria o marido da sua filha? Se tivesse errado, com certeza. Você entregaria seu primo? Sem pensar. Foi aquilo que eu te falei, cada um vai comer o que está no prato. A frase que a Cristiana teria dito ao Brits, "não mate aqui", também foi o argumento do Ministério Público para acusá-la de ser uma das autoras desse homicídio, mas ela acabou absolvida. Essa frase de que ela teria dito, ela foi extremamente deturpada e essa frase ela não está na acusação inicial, que é a denúncia. Me colocaram dentro do carro da polícia, ele falou que eu estava sendo presa. Eu não entendi por quê. A vida é muito complexa para se colocar o Daniel como um mocinho e a outra família como vilã, ou o contrário, que é o que a família deles tenta fazer. O Daniel foi vítima do que se chama de machismo estrutural da parte dos dois. Porque se o Daniel entra num quarto no qual ele não foi convidado e começa a mandar fotinha, ele quer pagar de machão. Se um outro cara vê e faz isso e ainda corta o pênis dele, é pra mostrar que eu sou mais macho ainda. Fui jogada numa prisão como uma bandida. Ninguém viu o meu lado de mulher que foi violada, que foi invadida por uma pessoa que entrou dentro do meu quarto, dentro da minha casa. É uma pergunta difícil, né, Eliana? Mas você acha que o Daniel agiu corretamente ali naquela casa com a Cristiana? Então, eu não sei, porque ele não teve direito de falar, né? Ele não teve direito de se defender. Agora, as coisas que ela fala, não dá pra entender, porque ela falava que ele estava em cima dela, passando as mãos nos seios dela. E como é que ela ficou quietinha? Eu não sei porque ele foi lá, e muito menos acho que ele tá correto de invadir um quarto no qual, pelo visto, ele não foi convidado. Eduardo Lamel, primo de Daniel, confirma que foi o destinatário das fotos que o jogador tirou ao lado de Cristiana. Os dois também trocaram mensagens. Os áudios vieram em seguida. Moleque, eu juro pra você que eu não tô muito bêbado. É que a situação é desesperadora. Eu não sei como é essa casa que eu vim parar aqui, mas parece que a casa tem, sei lá, uma casa tem uma coroa dormindo, outra casa tem uma novinha dormindo, o namorado da novinha, eu não sei onde tá. Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer. Conforme tá nas mensagens anteriores, eu não tava entendendo muito bem o que ele tava querendo dizer, o que ele tava falando. Eu imaginei que fosse acontecer o que aconteceu, então... Na hora que eu achei que ele tava só comentando como que tava a resenha, como que era o lugar. Eu até sou grata, sabe, por ele ter tirado essas fotos. Ele deixou a maior prova, sabe, de que ele estava abusando de uma mulher indefesa. E esse julgamento moral, ele reflete uma sociedade que é muito, pautada e tem base no machismo estrutural, infelizmente. Então, no tribunal do júri, nós trouxemos essa discussão. Os jurados conseguiram entender que a Cristiana, ela não deu causa ao próprio estupro. No seu entendimento, a Cristiana não é autora desse homicídio e nem coautora? Eu, particularmente, entendo que, em relação a ela, ficou bem claro que ela se viu envolvida naquela situação ali e ela não teria como controlar a conduta das pessoas que estavam fazendo isso com o Daniel. O promotor me disse que, no entendimento do Ministério Público, você não é autora desse homicídio. Como você recebe essa informação? Com revolta, com tristeza, porque foi graças a esse promotor que eu fui presa. A justiça entendeu que Edson Brits foi o único autor do crime.
Hoje ele diz que passou todos esses anos mentindo para proteger a ex-mulher. A ideia era proteger a Cristiana. Nesse cenário, não mais. Para você, a Cristiana, então, mereceu ser julgada pelo homicídio? Com certeza absoluta. Eu não consigo entender, na minha cabeça, como o autor está preso e condenado e a mandante foi absolvida. Edson e Cristiana se separaram logo depois do júri. O que muda para agora você entregar a Cristiana, se não um desejo de vingança? Negativo. Não tem vingança nenhuma. O fato é que ela tá bem e vai continuar, tá plena, tá vivendo a vida dela. Ela tem esse direito.